Boa noite, boa noite. Gente, eu como um bom batista, tô acostumado a dar a paz do Senhor. Mas eu percebi que eu fui entrando na igreja e falando a paz e ninguém respondia. E cara, eu tô muito careta mesmo, né? Gente, a paz do Senhor. Amém, amém. Meu nome é Léo, como o Dani me apresentou, né? Sou um dos missionários livres e, poxa, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, podendo dividir a palavra do Senhor com os irmãos. Eu tenho um amor muito grande pela Igreja Livres. Como o Dani disse, né? Estou nos bastidores trabalhando com algumas coisas e me sinto parte, né? A gente vai orando pelas homes, vai acompanhando a chegada dos irmãos, se alegra com cada trilho, né, que vai passando, vai aprendendo junto aí no Essência, em Efésios, né? E poxa, como é bom ver a igreja crescendo e o Senhor somando pessoas, né? Que prazer a gente estar aqui mais uma vez com vocês. E enquanto eu orava para pedir direção do Senhor do que compartilhar essa noite, eu vou tentar, segundo a direção aí do pastor Daniel e do Juliano, não passar muito dos 30 minutos. É um desafio para nós três, né? É um desafio para nós três. Mas não quero me alongar muito. Mas enquanto eu orava ao Senhor, pedindo direção de Deus, e na perspectiva do início das homes, né? Do retorno das homes, de tudo que o Senhor está fazendo aqui na igreja, eu fui direcionado ao Senhor a refletir com os irmãos acerca do coração do Senhor Jesus. O que move o coração do Senhor Jesus? O que nos evangelhos é apresentado a nós que movimenta Cristo a fazer a vontade de Deus? Porque nessa perspectiva de a igreja retornar às casas e estar trabalhando na colheita da seara do Senhor, eu acredito que o mais importante, aquilo que a gente mais tem que almejar nesse momento, é ter o mesmo coração, o mesmo olhar, as mesmas mãos do Senhor Jesus. O propósito da igreja do Senhor é que ela seja a expressão de Cristo. É isso que a gente tem aprendido em Efésios, né? E tá lá fazendo o tiro de Efésios, ou quem já fez, que a igreja é o poema de Deus. E que a igreja, ela expressa como corpo de Cristo aquilo que Cristo é e que Cristo faz. E olhar para Jesus é como olhar para o Pai. Então eu gostaria que hoje a gente pudesse refletir acerca do coração de Cristo para desejar e para pedir ao Espírito Santo para que Ele nos dê o mesmo desejo que estava no Senhor Jesus, que está no Senhor Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9, verso 35. Mateus 9, 35. Enquanto você abre a sua Bíblia, tem uma história de um homem de Deus do passado que tem mexido muito com o meu coração já há muito tempo. E eu tenho acostumado quando eu vou pregar essa mensagem, eu compartilho a história desse homem de Deus. Porque o testemunho dele é um testemunho que mexe comigo. E ele expressa muito bem o que é ser movido pelo coração de Jesus. Havia um homem em 1846 chamado David Livingstone. Não sei se os irmãos já ouviram falar de David Livingstone. A história de David Livingstone é maravilhosa. A história diz que em Glasgow, na faculdade de Glasgow, na Inglaterra, os alunos souberam que um missionário africano, missionário da África, na verdade, que trabalhava na África, ele ia fazer uma visita na universidade para falar acerca do seu trabalho na África. Então eles se reuniram para fazer um boicote. Eles falaram, vamos vaiar o mais alto possível até ele ficar constrangido e ir embora. Ninguém quer ouvir esse missionário aqui. E aí eles se reuniram, planejaram aquilo, mas quando David Livingstone tomou o púlpito da faculdade para falar, ninguém conseguiu abrir a boca. Aquele homem, delgado, magro, queimado de sol, com o braço apoiado na tipóia pela luta que teve com o leão em savana africana, que tinha caído 31 vezes de febre e que desbravou a África num tempo em que a África não era nem mesmo um continente todo mapeado. Quando esse homem se colocou na frente das pessoas, cheio do poder do Espírito Santo, ninguém conseguiu abrir a boca. E ele, David Livingstone, testemunhou o cumprimento da promessa de Cristo que disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A história conta que David Livingstone, aos 16 anos, ele soube de um missionário que trabalhava na China. E aquilo comoveu o coração dele a ponto dele falar que ele também queria ser um missionário. Ele também queria entregar a sua vida para que o evangelho chegasse àqueles que nunca ouviram falar nada acerca de Jesus. Então ele decidiu, em espírito, que ele seria um missionário e um médico.
Um pouco tempo depois, ele conheceu um missionário chamado Robert Moffat, que trabalhava na África. E ele olhou para David Livingstone, ainda jovem, um rapaz, e falou o seguinte: David, aonde eu trabalho, quando eu olho para o norte, eu vejo a fumaça de 1000 tribos africanas que nunca ouviram falar do Evangelho do Senhor Jesus. Aquilo comoveu profundamente David Livingstone. Então ele, com seu próprio esforço, com o dinheiro do bolso, ele era muito pobre, mas trabalhando, ele pagou o seu curso de medicina, se formou como médico, se formou como missionário e, com 20 e poucos anos, ele foi para a África, lá na metade do século XIX. Ele se reuniu com a sua família e com eles leu o Salmo 122, que diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua te molestará de noite, e o Senhor será com você na tua entrada e na tua saída. Ali eles choraram e enviaram um jovem missionário. David Livingstone gastou 30 anos de sua vida trabalhando na savana africana. Em seu período de ministério, serviu como médico, botânico, explorador e cartógrafo. Lutou contra a escravidão e o tráfico negreiro por toda a sua vida. E por conta disso, ele foi alvo de muitas ciladas dos escravagistas que iam até a África para levar os negros conquistados. Por isso, muitos dos seus amigos diziam: David, sai da África, vai embora, vão te matar, vão matar sua família. Ele já tinha esposa, filhos. Sai daí, o que você está fazendo na África ainda? Os escravagistas vão matar você. Não há lugar para abolicionistas na África. E ele escreveu em carta aos seus amigos: não pode o amor de Cristo constranger o missionário a ir aonde o tráfico leva o mercador de escravos? Meus irmãos, não pode o coração de Cristo levar eu e você aonde o traficante vai vender droga? Não pode o coração de Cristo levar a eu e você aos lugares onde as crianças são abusadas e abandonadas? Não pode o coração de Cristo levar eu e você aos rincões do sertão nordestino, aonde as pessoas são usadas como gado, como massa de manobra? A gente não pode ir lá pregar o Evangelho? É isso que estava no coração de David Livingstone. No dia 1º de maio de 1873, ele foi encontrado morto, em tribo africana, de joelhos em posição de oração. Em seu túmulo, que fica na abadia de Westminster, no lugar onde são enterrados os heróis da Inglaterra, se lê: o corpo de David Livingstone jaz na Inglaterra, o seu coração na África, mas sua influência continua. Meus irmãos, o que movia David Livingstone era o coração do Senhor Jesus. O que fazia David Livingstone gastar todos os seus anos da sua vida na África, ter enterrado em solo africano a sua esposa, sua filha, ter passado por sede e necessidade tantas vezes para anunciar o Evangelho àqueles que nada tinham ouvido falar, lutando contra não só os perigos da África, mas também contra os escravagistas e contra aqueles que odiavam o Evangelho, era o coração de Jesus. David Livingstone é só uma sombra, um reflexo do nosso Senhor incansável, que vai aonde ninguém quer ir, que alcança quem ninguém quer alcançar, que para por uma mulher samaritana, que para por um coxo no tanque de Betesda, que para por mim, por você. E acerca do coração do Senhor Jesus aqui em Mateus, que eu gostaria de dividir com você, para que no final desse encontro nós sejamos movidos pela mesma força motriz que moveu David Livingstone, tantos outros homens e mulheres de Deus na história, e que moveu o Senhor Jesus. Vamos ler então Mateus capítulo 9, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Versículo 1 do capítulo 10. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de doença e enfermidade. Amém. Meus irmãos, os historiadores, eles dizem que Jesus costumava caminhar cerca de 30 quilômetros por dia. Jesus andava muito.
Eu fui missionário no sertão, onde é muito quente. E se você já foi no Piauí, você vai concordar comigo. A gente tem impacto numa época ainda boa, né? Janeiro e julho não é tão quente como pode ser. Você que conhece o impacto do Sertão Livres. Lá no sertão, o sol pega mesmo de setembro a dezembro. É o BR-Bró que eles chamam. É quente demais, gente. É 43 graus pra cima. A gente passava mal e o povo de lá também passava mal de tanto calor. Mas em Israel é mais quente. Em Israel chega a fazer 50 graus no verão. Mas Jesus era incansável. Jesus era incansável. Ele não parava. Ele sabia muito bem o seu propósito. E ele sabia muito bem quem o havia enviado e para que ele estava entre nós. Cristo, como o texto diz, ele ia a todas as cidades e povoados. Observa aqui comigo que Jesus, ele não está contente só em ir nas grandes cidades. Jesus podia ter um ministério em Cafarnaum e na Judéia, em Jerusalém. Jesus podia ter ido aos grandes ajuntamentos de pessoas, mas ele fazia questão de ir aos pequenos povoados e assentamentos espalhados ali pela Galileia. Jesus ia aonde tinha gente. Aonde houvesse pessoas, ali estava o Senhor Jesus em Israel, anunciando o reino de Deus. E o evangelista, ele vai nos dizer que Jesus fazia 3 coisas. 3 coisas ele fazia enquanto ele se movimentava. A primeira delas, ele ensinava. A segunda, ele pregava o evangelho. E a terceira, ele curava todos os doentes. A primeira coisa, meus irmãos, que movia o coração do Senhor Jesus era a pregação do evangelho do reino. A primeira coisa que movia o nosso Senhor a andar no sol, a ir de cidade em cidade, de povoado em povoado, era o evangelho do reino. Era a pregação do evangelho, era o anúncio da boa notícia de Deus. E ele ensinava, porque para Jesus é muito importante que as pessoas compreendam aquilo que Deus está fazendo. Para Jesus é muito importante que as pessoas saibam daquilo que Deus está fazendo, daquilo que ele começou a fazer no início de todas as coisas, no princípio, quando criou Deus os céus e a terra. E o que ele fez na história da redenção, se revelando até o máximo da sua revelação, que é Cristo Jesus. Para o Senhor era importante que as pessoas soubessem quem Deus é e o que ele faz. Por isso Jesus era preocupado em ensinar. Ele ia de cidade em cidade, de povoado em povoado, ensinando, discipulando, falando acerca do Pai. Mas Jesus também pregava o evangelho. Jesus pregava o evangelho. E o evangelho é a boa notícia de Deus, a própria pessoa do Senhor Jesus. Cristo andando no meio do povo, indo de cidade em cidade, dizendo: arrependei-vos porque é chegado hoje o reino de Deus. É a manifestação do cumprimento de tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento. É a manifestação daquele que no Antigo Testamento é chamado de o desejado das nações, a boa notícia de Deus. Quando o Senhor atrairia até mesmo os inimigos de Israel a si. E todos os povos viriam a Jerusalém para adorar o Senhor. Isso se cumpre em Jesus. E ele chega de povoado em povoado, de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, de ajuntamento em ajuntamento, de aldeia em aldeia, dizendo: hoje se cumpre a palavra de Deus em mim, aqui e agora. Se lembra quando ele chega lá em Nazaré, onde ele cresceu? E ali na sinagoga ele pega o texto de Isaías 61, e ele diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas notícias, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E ele diz: hoje se cumpre a palavra de Deus em mim, aqui. É chegado o reino de Deus. É quando ele diz para a mulher samaritana: você está falando aí de adorar naquele monte ou nesse monte? Chegou o tempo, mulher, é hoje, em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se cumpre em mim, se cumpre agora um caminho reto para chegarmos a Deus. Cristo era movido pela pregação do evangelho. E o texto vai dizer também que ele curava todo tipo de doença. Todo tipo de doença e enfermidade. Tanto as do corpo como as da alma. Porque Cristo não divide pregação do evangelho com envolvimento com pessoas. Ele anuncia, ele ensina a palavra de Deus, o evangelho, mas ele se envolve com as pessoas e toma as suas dores. Ele curava todo tipo de doença. E por várias vezes o texto diz, o evangelista vai falar, que Jesus curava
todas as pessoas da multidão. Se você já foi com a gente alguma vez no Impacto Sertão Livre, eu vou fazer uma propaganda aqui, você está percebendo, né? Depois o Clever me agradece se ele estiver por aí. Mas a propaganda aqui do Impacto Sertão Livres. Gente, quando a equipe de saúde, a gente leva lá os enfermeiros, a gente leva lá os médicos, os dentistas. Quando a equipe de saúde chega na comunidade, a fila é gigantesca. É muita gente, meu irmão. É muita gente. Muita gente doente, muita gente que nunca conseguiu fazer um bom exame. A fila é enorme. E os médicos ficam só o chassi do frango, para usar uma gíria meio velha. Eles ficam só o pó, para atender todas as pessoas. Você imagina o Senhor Jesus, na Galileia, com multidões e multidões de pessoas, e ele ficava até o fim, curando todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Por quê? Por quê? Porque, meus irmãos, foi profetizado que quando o Messias chegasse, ele iria curar os cegos, ele iria dar voz aos mudos, ele iria fazer ouvir os surdos, porque essa é uma manifestação de que o reino de Deus chegou, e toda doença é por enquanto. Toda dor, todo câncer, toda diabetes, toda falência dos rins, toda neurose mental, é por enquanto, porque o reino de Deus chegou. E a cura que acontecia ali, em Jesus, era só um prenúncio do que vão ser novos céus e nova terra, onde não haverá mais doença. Portanto, quando Jesus curava, ensinava e pregava, ele estava dizendo, chegou o reino de Deus. Esse é o evangelho. Essa é a boa notícia de Deus. Era isso que movia o coração do Senhor Jesus, aí de comunidade em comunidade, de povoado em povoado. E é interessante que Jesus também não era movido pelas circunstâncias. Em Marcos capítulo 1, o texto diz pra gente que havia uma grande multidão lá na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, procurando Jesus. Jesus tinha pregado, Jesus tinha ensinado, Jesus tinha feito muitas coisas. E de madrugada, Jesus escapa de todo mundo. Ele vai para o monte sozinho e ele vai orar. Está lá em Marcos capítulo 1. E todo mundo fica doido atrás de Jesus. Como é que pode Jesus sumir assim? Está cheio de gente aqui. O que Jesus foi fazer? Jesus estava orando. E quando os discípulos chegam e falam, mestre, está todo mundo te procurando. Como é que o Senhor me dá uma dessa? Como é que o Senhor some no mundo assim? Jesus fala, é necessário que a gente vá a todas as cidades e povoados de Israel, porque foi para isso que eu vim. Jesus não era movido pela circunstância. Não era o dinheiro que movia Jesus para fazer a vontade do Pai. Não eram as oportunidades. Poxa, vamos fazer um ministério na Galileia. Vamos aqui fazer a casa de Pedro uma grande igreja. E vamos chamar as pessoas para virem até aqui. Jesus sabia que a vontade do Pai é que ele fosse em todos os espaços onde houvessem pessoas em Israel. Jesus sabia quem ele era e sabia o seu propósito. E também, Jesus tinha uma satisfação inigualável em fazer a vontade de Deus. Em João capítulo 4, o texto diz que Jesus olha para os discípulos e fala, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer para os discípulos e para mim e para você, que aquilo que fazia ele levantar de manhã, cedo, curar e pregar, evangelizar e expulsar demônios durante todo o dia e dormir tarde da noite, era fazer a vontade do Pai. Aquilo que movia o coração dele era a vontade do Pai. O prazer dele era a vontade do Pai. O pão e a água de Jesus era a vontade do Pai. Era fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Era isso que queimava o coração do mestre. E ele também, desta forma, nos chama para queimar também. É interessante que Jesus, curando, ensinando e anunciando o evangelho em todos os lugares onde houver pessoas, também profetizou o que seria da igreja, fazendo as mesmas coisas. Talvez você já tenha ouvido falar isso nos trilhos, né? A gente fala disso em essência, mas eu quero repetir aqui com você. Em Mateus 24:14, o sermão escatológico de Jesus, o Senhor fala o que aconteceria antes dos tempos do fim, perto do fim dos tempos. E ele fala o seguinte, e este evangelho do reino será pregado como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Jesus é muito intencional nessas palavras, porque ele usa algumas palavras, lá na língua original, no grego, que são muito interessantes. Primeiro Jesus vai falar, usa uma palavra que se refere a
o evangelho do reino ser pregado aonde houver pessoas, em todos os lugares. Em qualquer lugar onde houver pessoas. Seja em São Paulo, seja na tribo mais isolada na Nova Guiné. Seja na grande metrópole paulistana, seja na comunidade Assentamento Serra Branca, no interior de Paulistana do Piauí. Aonde tiver gente, ali deve ser pregado o evangelho. E ele fala mais, ele fala assim, o evangelho tem que ser pregado. E a palavra de Jesus também é intencional. Jesus vai usar uma palavra que significa ensino didático. Ou seja, não basta a gente ir aonde tem gente, a gente tem que ensinar de forma que as pessoas compreendam quem é Jesus e o que ele fez. Didaticamente, na língua delas, dentro da cultura, de forma que seja compreensível e inteligível. E mais, ele continua. Este evangelho do reino que será pregado como testemunho. É outra palavra muito interessante que Jesus usa. Porque testemunho é da onde a gente tira a nossa palavra mártire, que significa alguém que vive por uma causa, expressa ela no seu próprio viver. Ou seja, o evangelho do reino, é pregado aonde houver pessoas, ensinando de forma muito didática para que elas entendam, e vivendo e manifestando esse evangelho na sua própria vida. Como Cristo fazia. Ele, que era manso e humilde, nos chama para expressarmos a sua mansidão e a sua humildade, aonde houver pessoas ensinando e vivendo o evangelho. Isso moveu o coração do Senhor Jesus. E deve também mover o nosso coração. E aí que eu te pergunto, meu querido, o que tem movido o seu coração? O que te faz levantar cedo de manhã? O que vai fazer você amanhã, segunda-feira, levantar 5:30 da manhã, pegar o trem, lotado. Eu sei, eu também pego o trem. Pegar o metrô lotado. Ou pegar o seu carro e enfrentar um trânsito terrível. Ou sentar ainda de pijama no seu home office. Eu sei que você faz isso. Também já fiz muito isso. O que vai fazer você se levantar amanhã de manhã para ir trabalhar, para estudar, para empreender e para fazer aquilo que você faz no seu dia a dia? O que move seu coração? É o salário no final do mês? É um plano de carreira? É um sonho que você tem que te faz batalhar? É o amor dos seus filhos, da sua esposa? Tudo isso é válido, tudo isso é precioso, é importante. Mas o Senhor nos chama para viver por algo mais sublime. Todas essas coisas têm lugar quando elas não são o centro do nosso coração. Sabe por quê? Porque o dia que tirarem essas coisas de você, o que vai sobrar? O que vai sobrar quando você não tiver mais um emprego bacana? Sua formação legal, uma faculdade boa. O que vai sobrar? Quando você não tiver, talvez, aquela pessoa que você ama do seu lado. Meus irmãos, quando o nosso coração está em fazer a vontade de Deus, o mundo pode cair ao nosso redor, que a gente continua de pé. O que tem te movido? O que te movimenta? O coração de Jesus deve nos mover também, porque o Senhor não nos chama, meus irmãos, para sermos consumidores do evangelho. A gente não é chamado para apenas colocar no status do nosso Facebook, que ninguém mais usa, né? Mas eu tenho certeza que no seu está lá, evangélico ou cristão. Não é suficiente. Nós não somos apenas consumidores de um culto bacana, de uma igreja legal. Tudo isso é bom, mas o Senhor nos chama para manifestar o seu amor, para ser movido pelo que move Ele, para também ir de cidade em cidade, de povoado em povoado, aonde houver pessoas, e anunciar o evangelho do reino. Não deixa, meu irmão, o mundo ditar o que vai mover o seu coração. Porque como o Senhor disse, é muito fácil que o engano das riquezas, as preocupações dessa vida, sufoquem a palavra de Deus em nós, a ponto de nós não darmos fruto. A ponto da gente vir para o culto só porque a gente vem para o culto. A ponto da gente se dizer que é crente só porque a gente diz que é crente. Mas isso não afeta a nossa vida e não muda a vida de quem está no nosso redor, nem da nossa família, nem de quem está no nosso trabalho, porque o nosso coração não bombeia a mesma coisa que Jesus. O Senhor tem mais para nós. O Senhor tem mais para você. Muito mais.
E então, se a primeira coisa que movia o coração do Senhor Jesus era a pregação do Evangelho do Reino e a sua manifestação, a segunda coisa era a sua compaixão, a ardente compaixão de Jesus. Lê comigo de novo aqui o versículo 36, por gentileza, que diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Um grande teólogo da história da igreja, B.B. Warfield, ele escreveu muito corretamente que a maior característica que os evangelistas destacam a respeito de Jesus no texto sagrado é a sua compaixão. Jesus se irou nos evangelhos? Sim. Jesus, ele demonstrou choro nos evangelhos? Ele chorou? Sim. Jesus riu, se alegrou nos evangelhos? Sim, a Bíblia diz que ele exultou em espírito tantas vezes. E a gente gosta de The Chosen porque vê o Jesus mais humanizado, né? Que geralmente nos foge. Eu tenho certeza que Jesus era ainda melhor do que aquele Jesus do The Chosen. Jesus tinha muitas características, mas a principal delas nos evangelhos, que os evangelistas destacam, é a sua compaixão. É a sua ardente compaixão. Jesus se compadecia. Isso é muito importante. Porque por várias vezes o texto vai dizer que Jesus se movia de íntima compaixão. E a linguagem é muito interessante, porque a linguagem é como se os intestinos de Jesus fossem afetados pelo sentimento de compaixão que ele sentia. A linguagem do texto é bem essa. O íntimo de Cristo se revirava de compaixão. E você vai lembrar que ele se compadeceu do leproso em Marcos capítulo 1. Aquele que corre aos pés dele e diz: mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar? E ali o texto diz que ele se move de íntima compaixão e ele toca o leproso. Ele diz: eu quero, seja purificado. Você vai lembrar que Jesus se compadece intimamente do jovem rico, que diz: mestre, tudo que o senhor me falou eu tenho feito desde a minha infância. E aí Jesus se compadece intimamente dele, o ama e diz a ele: te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Você vai lembrar que o Senhor, diante das multidões, com fome, ele se compadece e multiplica os pães. Porque a compaixão de Jesus sempre o moveu à ação. A compaixão de Cristo movimentava Jesus, fazia ele sair do lugar, levava ele a agir. Em nenhum lugar, das tantas vezes que os evangelistas falam que o Senhor se compadeceu no seu íntimo, ele não fez nada. Todas as vezes ele fez algo a respeito. Porque compaixão tem a ver com sentir aquilo que está no coração de Deus também e manifestar o que Deus faria. Essa é a compaixão de Cristo. Se Jesus, ele é a exata expressão do ser de Deus, como diz em Colossenses capítulo 1, e se ele é o ápice da revelação, e se nós chegamos no tempo em que Deus fala por meio do seu próprio Filho, nós sabemos que Deus se importa e age porque Jesus se movia de íntima compaixão. Se Jesus não olhava o doente, o endemoniado, o aflito, o desesperado, o pecador e virava as costas, ele também não vira as costas para mim e para você. Ele também não está inerte à sua dor. Ele também não está inerte à minha dor. Aquilo que a gente sofre, aquilo que só a gente sabe, o Senhor Jesus conhece e se move em nossa direção. Mas de novo, o desejo do Senhor não é apenas que a gente seja alvo da sua maravilhosa graça, mas que a gente também seja um canal dessa graça, para que nós também sejamos movidos de íntima compaixão pelos outros. Essa é a vontade do Senhor Jesus para nós. E aqui o texto vai dizer que ele olha para as multidões que são como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas sem pastor. Isso é muito interessante, porque o ministério de Cristo, profetizado por Zacarias e por Ezequiel, é que o Messias seria o bom pastor. Que haviam pastores que Deus deu a Israel e esses foram negligentes, abandonaram as ovelhas, devoraram as ovelhas. Mas o Senhor estava enviando o seu pastor, o próprio Senhor ia pastorear o seu povo. E Jesus olha para aquelas pessoas e se enche de compaixão, então as pastoreia. Jesus não está inerte às multidões que vivem como ovelhas sem pastor.
E isso me faz lembrar da história de um homem de Deus chamado Keith Green. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Keith Green, mas você já ouviu a sua canção. Senhor, formoso és tua face, eu quero ver. Olha aí, Silas, eu tinha que cantar aqui no louvor. Né? Pedi para o pastor Juliano me colocar de back, né? Você conhece essa música, de Keith Green. Keith Green, ele era um hippie, maluco, drogado, que vivia atrás de encontrar propósito para sua vida, até o momento que ele foi encontrado pelo Senhor Jesus. E no dia que ele foi encontrado por Jesus, a vida dele virou de cabeça para baixo de um jeito tão profundo, que ele começou a viver para fazer a vontade de Deus também. E a história conta que Keith Green, lá nos anos 70, 80, ele, como um grande pianista, extraordinário, ele fazia as músicas, os louvores, e ele distribuía de graça para a comunidade hippie. Só que essa molecada muito louca não tinha para onde ir, não tinha onde morar. Estava vivendo aí pelas ruas, pelas rodovias dos Estados Unidos. Então ele colocava esses malucos na casa dele. Ele tinha os 5 filhos, mais a esposa. Até que a casa dele ficou pequena. E ele então, com o recurso que Deus deu, comprou um sítio, uma chácara, para colocar as pessoas lá. E as pessoas que se convertiam ao Senhor Jesus, os hippies sem propósito na vida, as pessoas que já tinham passado por 1, 2, 3, 4 overdoses, iam morar com Keith Green e aprender sobre o Evangelho de Cristo. E aos 27 anos, ele, fazendo um sobrevoo de avião teco-teco pela propriedade, para mostrar para algumas pessoas que iriam ofertar naquele ministério, ele acabou falecendo quando o avião caiu. Mas seu legado também continuou. E ele escreveu uma música chamada Dormindo na Luz, que ele fala para cada um de nós, dizendo que Jesus levantou do túmulo, mas a gente não consegue, por compaixão, nem mesmo levantar da cama. E esse homem que teve um testemunho tão lindo e que era movido pelo coração de Jesus, escreveu também que como que a gente pode, meus irmãos, ser tão morto quando a gente é tão bem alimentado? O Senhor Jesus tem nos dado muito. E Ele se compadeceu de nós com grande amor. Eu tenho certeza que você tem um testemunho lindo da compaixão de Jesus na sua vida. Mas não pare por aí. Não pare por aí. Deixe que o Senhor te leve a ter um coração quebrantado com aquilo que quebranta o coração dele, a ponto de você também se mover de íntima compaixão pelas pessoas. Como ele era movido e como tantas pessoas foram movidas. As pessoas na época de Jesus estavam aflitas e exaustas. Você conhece alguém aflito e exausto? Você conhece alguém aflito e exausto? Meus irmãos, a gente não precisa ir longe. As pessoas ao nosso redor estão aflitas e exaustas. O filósofo que está na moda, Byung-Chul Han, ele escreveu um livro muito famoso chamado A Sociedade do Cansaço. E em A Sociedade do Cansaço ele diz algo interessante. Ele fala que em nosso tempo, o açoitado, aquele que leva os açoites, aquele que é escravizado, aquele que é oprimido, e aquele que se açoita, e aquele que açoita é a mesma pessoa. Porque no nosso tempo, a gente vive debaixo de uma pressão gigantesca para viver segundo os padrões desse mundo. Onde você nunca vai ser bonito o suficiente. Onde você nunca vai ser magra o suficiente. Onde você nunca vai ter o nariz perfeito. Onde você nunca vai ter seguidores o suficiente. Aonde você nunca vai ser rico o suficiente. Aonde você, se você não tem mais de um emprego, e se você não trabalha enquanto eles dormem, você não presta. Esse é o padrão do mundo. Isso é exaustivo. Isso é cansaço. A gente está o tempo todo se comparando com os outros, ficando exausto no processo, como ovelhas que não têm pastor. Assim é a vida das pessoas ao nosso redor, meus irmãos. Elas estão também aflitas e exaustas, sendo elas próprias as açoitadas e as açoitadoras. O Senhor, o nosso bom pastor, deseja pastorear as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor, o nosso bom pastor, deseja pastorear as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua família, as pessoas do seu bairro. E que oportunidade agora, irmãos, com a Home Church, a gente ser um lugar para chamar as ovelhas de Jesus, dizendo: aqui tem água, e aqui tem pasto verdejante, aqui tem descanso, que você não vai encontrar no mundo. As falsas religiões, as ideologias desse mundo,
As promessas que esse mundo faz não pastoreiam ninguém. Apenas engordam pessoas para o abate. Mas não o Senhor Jesus. Jesus disse em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E as ovelhas que vêm a mim é o Pai que me dá. E todas as ovelhas que o Pai me dá, ninguém pode tirá-las das minhas mãos. É sobre Jesus que se diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. É sobre Cristo. É sobre o nosso Senhor que tem nos pastoreado. Ele tem cuidado de nós. E Ele nos chama a estender o seu cuidado às ovelhas dele que não são desse aprisco. Porque o Senhor se compadece das ovelhas que não têm pastor. A realidade do Brasil, meus irmãos, e aqui eu quero puxar a sardinha um pouco para o meu lado, como missionário. A realidade do Brasil é que o Brasil ainda é como ovelhas que não têm pastor. Existem hoje, dentro do que se chama taxonomia missiológica no Brasil, ou seja, a segmentação, a sistematização dos povos menos evangelizados do Brasil, nós temos 8 segmentos menos evangelizados no nosso país. O primeiro deles são os indígenas. Existem centenas de comunidades indígenas que nunca tiveram contato com a pregação do evangelho. Depois vem os ribeirinhos, as comunidades que vivem à beira dos grandes ribeirões, tanto lá no norte do país, como também em algumas regiões do Nordeste, no Velho Chico, no São Francisco. Comunidades muito pobres, muito carentes, onde centenas dessas comunidades nunca ouviram falar do evangelho de Cristo. Não sabem quem Jesus é. No Brasil, no nosso quintal. Depois vem os sertanejos. São 6.000 comunidades sertanejas sem a presença da pregação do evangelho. Eu estive em várias delas, meus irmãos. Eu estive em várias comunidades sertanejas onde não há pregação do evangelho, onde as crianças não sabem que são amadas por Jesus. A coisa mais difícil que eu ouvi na minha carreira missionária, que foi curta, foi ouvir da líder de um quilombo: o meu sonho era que houvesse uma igreja evangélica nesse quilombo. Eu ouvi isso, meus irmãos, não só uma vez, mas várias. Porque existem 6.000 comunidades no nosso sertão sem a presença do evangelho. E também 2.000 comunidades quilombolas sem a pregação do evangelho. Os ciganos espalhados por todo o país também são dos segmentos menos evangelizados do Brasil. Como também os imigrantes. No nosso Brasil, no nosso país, da lista de países perseguidos onde é proibido pregar o evangelho, que são mais de 50 países, desses 50, 27 países estão representados no Brasil por imigrantes. Iranianos, afegãos, norte-coreanos, chineses, pessoas do norte da África, da Nigéria, que estão aqui no Brasil e que no seu país não podem ouvir o evangelho. Estão num país perseguido, mas podem ouvir aqui, no nosso meio. Também é um dos segmentos menos evangelizados do Brasil. Como também os miseráveis, aqueles que vivem debaixo dos viadutos, aqueles que comem lixo, aqueles que estão espalhados por toda a grande São Paulo. E os mais ricos dos ricos também são um segmento menos evangelizado. Os magnatas que vivem em suas mansões, em suas ilhas, e não ouvem também falar do evangelho. A realidade da missão do Brasil é que o Brasil é um lugar de ovelhas sem pastor também. Isso compadece o coração de Jesus, meus irmãos. Isso compadece a Cristo. Você sabia que apenas 1% dos surdos se declaram evangélicos? 1%. 1% dos surdos creem em Cristo. São ovelhas sem pastor, meus irmãos. Isso move o coração de Cristo e deve mover o nosso também. A oração, meus irmãos, do filho e da filha madura é: Senhor, como eu posso te servir? Senhor, eu recebi muito. Como eu posso dar agora? Como eu posso fazer agora algo a respeito, Senhor, compartilhando do teu coração? Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você tem feito por mim. Por isso também que a multidão, como ovelha sem pastor, movia o coração de Jesus. E por último, para a gente terminar, eu não sei se eu já estourei o tempo, Dani, dos 30 minutos combinados. Mas a última coisa que eu quero
falar aqui, que está no texto, que movia o coração do Senhor Jesus, era a colheita. A colheita do Senhor movia o Senhor Jesus. Versículos 37 e 38. Vamos ler aqui. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Meus irmãos, o impedimento, a dificuldade de missões, quando a gente fala do alcance da pregação do Evangelho, esses 8 segmentos que a gente falou aqui agora, o alcance do Evangelho no nosso meio, porque o que nós vamos fazer como Home Church também é missão. Também é compartilhar o Evangelho, ensinar, pregar o Evangelho, curar pessoas no poder e na autoridade do nome de Jesus, aproximar a gente de nós. Mas sabe qual é a dificuldade que se tem, tanto aqui, numa grande metrópole, como em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, para missões? Vou te dizer, não é dinheiro. Dinheiro nunca foi problema para Deus. O Senhor é o dono do ouro e da prata, gente. Deus não é pobre. Deus não tem que fazer renda extra. Deus não precisa de seguro de emergência. O Senhor Jesus é rico. Ele é digno de todas as riquezas. Dinheiro não é problema para Deus. O Senhor é o investidor da sua missão. E se a gente não faz, Deus faz alguém fazer. Investir. Dinheiro não é problema para Deus. O problema de missões não é dinheiro. Mas também o problema de missões não é o diabo. Não é Satanás. Não são as hostes espirituais. Os espíritos que dominam as regiões celestiais. O diabo está debaixo dos pés de Cristo. E dos nossos também. Satanás é uma serpente com a cabeça esmagada. O diabo não tem autoridade nenhuma para impedir a pregação do Evangelho. Não é o diabo. Não é falta de dinheiro. Sabe qual é a grande dificuldade da missão? Pessoas. É o trabalho. São trabalhadores. Não tem gente. Não tem pessoas suficientes. Não são as pessoas, gente, que estão com o coração duro, não querendo ouvir o Evangelho. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, as pessoas desejam, anseiam que o Evangelho seja anunciado, mesmo sem saber. As pessoas estão prontas para ouvir o Evangelho. Quando Cristo veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus, é dado tempo de pregar o Evangelho. Em todas as nações, em todo lugar. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Não foi isso que Jesus disse? É por isso que Abraham Kuyper, um grande homem também da igreja, da história, ele disse: não há centímetro cúbico da existência onde Cristo não aponte e diga: é meu, é tudo do Senhor Jesus. A dificuldade são os trabalhadores. São pessoas dispostas a ir. Gente que é movida pelo coração de Jesus. Nem todo mundo, meus irmãos, eu sei, vai ir para os povos menos evangelizados. Nem todo mundo aqui vai poder vender as suas coisas e ir ao norte da África anunciar o Evangelho. Mas você pode sair da sua casa e ir ao seu vizinho. Agora através de uma home church. Você pode sair da sua cadeira do trabalho e ir à baia do lado. Você pode visitar um familiar. Nós podemos ser movidos pelo que move o coração de Jesus, porque as pessoas estão prontas. O que falta é gente pregando. É isso que o Senhor disse. A colheita está pronta, os campos estão brancos. Levantai os olhos e vede, estão brancos os campos. É o que ele diz lá em João capítulo 4. Eu vos envio para colher. O que falta é gente disposta a colher, meus irmãos. E é por isso também que o Senhor nos manda orar. Ele diz: orai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores à sua seara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe a possibilidade de uma oração de Jesus não ser respondida? Existe? Não, né? Se Jesus orou, dizendo: Senhor, envia pessoas para a tua colheita, o Senhor vai enviar. Ele tem levantado. A pergunta é: meu irmão, minha irmã, você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo? Sabe por quê?
Porque Jesus nos manda fazer essa oração no capítulo 9, e no começo do capítulo 10, ele responde essa oração. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O versículo seguinte é a resposta. São os 12 apóstolos, é a igreja, é eu e você. Nós, meus irmãos, somos a resposta de oração de muita gente que diz: Senhor, envia pessoas para alcançarem o meu familiar, o meu pai, a minha irmã, a minha mãe. Senhor, envia alguém. Nós, meus irmãos, somos a resposta de uma mulher chamada Dona Francisca, numa comunidade do interior, dizendo: Senhor, faz plantarem uma igreja nesse lugar, para que a gente tenha onde congregar. Eu e você somos a resposta de pessoas que estão orando: Senhor, abençoa o meu bairro. Olha para Barra Funda, olha para a comunidade do Gato. Somos eu e você a resposta dessa oração. A questão é: você deseja ser movido por aquilo que moveu o coração do Senhor Jesus? Você quer fazer a oração perigosa, que é: Senhor, quebranta o meu coração, não me dê paz, não me dê sossego, enquanto o meu coração não estiver quebrantado com aquilo que quebranta o teu coração? Essa é a pergunta, meus irmãos. Essa é a pergunta. O resto Deus cuida. O resto Deus cuida. Eu vou dizer para vocês aqui um testemunho pessoal. Eu sou um missionário há 4 anos. E eu e minha esposa, a gente casou aos 20 anos. A gente, ganhou tudo, né? Ganhou vários móveis, geladeira, tudo novinho. Tudo assim, coisa linda. Eu trabalhava com TI. A minha esposa era confeiteira, trabalhava ali, tinha abrido empresa fazendo os doces para vender. E a gente sabia que o Senhor ia nos chamar. E o Senhor nos chamou para a missão. A gente vendeu tudo aqui em São Paulo. A gente deixou minha sogra que está aí maluca. Mas a gente foi lá para o Piauí. Nesse tempo todo, desde que a gente começou a servir o Senhor integralmente, a nossa vida só melhorou. Em todos os aspectos. O carro que eu vim dirigindo hoje, a gente orou: Senhor, a gente precisa de um carro. E apareceu alguém para nos dar um carro. O meu filho, que está aqui também hoje, eu não gastei R$1 com ele, até o dia que ele nasceu. Nós ganhamos tudo. Porque o Senhor cuida dos seus missionários. O Senhor cuida de nós. Então, se há um medo no seu coração, dizendo: eu não sei o que eu vou fazer, se eu dizer sim, se eu falar sim à vontade de Deus para a minha vida. Ah, meus irmãos, o Senhor cuida de nós. O Senhor já nos deu tudo o que a gente precisa para fazer a vontade dEle. Só nos falta ir. Só nos falta dizer: sim, Senhor, eu irei. Quebranta o meu coração com o que quebranta o teu coração. Eu quero dizer para você também, que talvez esteja hoje aqui, nessa igreja, nesse lugar, exausto e aflito, como ovelha que não tem pastor. Talvez você esteja se perguntando: como que eu vou dar algo que eu não tenho? Eu estou cansado, eu estou ferido, pois hoje o bom pastor está aqui. Hoje o Senhor Jesus está aqui para te curar, para cuidar de você, para limpar as suas feridas. Essa mensagem também é para você. Essa mensagem também é para você que veio aqui quebrado, que veio aqui moído. Mas também é para cada um de nós que já foi tomado nos braços pelo Senhor Jesus, que já foi acolhido, que já foi pastoreado e agora é chamado para cuidar, amar, pregar e pastorear também. Você vai dizer sim, meus irmãos? Você vai dizer sim à vontade de Deus? Você vai deixar que o Senhor mova o seu coração? Fique de pé, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Eu queria pedir para você curvar a sua cabeça. Eu queria que você agora
entregasse seu coração ao Senhor em oração. Talvez o Senhor esteja soprando nos seus ouvidos. O Espírito Santo, doce Espírito Santo, esteja soprando aos seus ouvidos pessoas. Gente do seu dia a dia. As pessoas da sua família, que são como ovelhas sem pastor. Talvez o Senhor esteja soprando agora no seu coração comunidades, famílias. Talvez o Senhor esteja soprando no seu coração sertanejos, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, miseráveis, surdos. Ou talvez o Senhor esteja soprando no seu coração: filho, filha, deixa eu curar suas feridas. Somente creia e você verá a glória de Deus. Talvez hoje o Senhor esteja lembrando você da vocação para a qual Ele te chamou. Eu sei que muitos de nós fomos feridos em outras igrejas, em outros lugares, por pessoas que não foram bons pastores. E talvez o aspecto do nosso coração agora seja: Senhor, eu não quero nunca mais saber disso, eu não quero mais saber de trabalho, de serviço, eu não quero mais saber de ministério. Eu já fiz demais e eu só sofri no processo. Pois o bom pastor também está aqui para dizer: as minhas ovelhas, ninguém as tira da minha mão. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Senhor, essas são as tuas palavras. E Senhor, nós queremos, Senhor, responder. Nós queremos responder, Senhor, e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Quebranta o meu coração também com aquilo que tem quebrantado o teu coração. Nós queremos dizer: Senhor, eu ouvi, Senhor, as batidas do seu coração, e eu sei aonde o Senhor está. E eu irei, Senhor, aonde o Senhor me enviar, e eu farei aquilo que o Senhor me mandar fazer, porque o Senhor é comigo, e o Senhor tem chamado ovelhas que não são desse aprisco. Eu quero ecoar a sua voz. Oh, Senhor, que, Senhor, nesse novo tempo, Senhor, de recomeço, Senhor, das igrejas nas casas, seja um tempo de colheita, seja um tempo, Senhor, de salvação, seja um tempo de transformação, de cura, de expulsão de demônios, de libertação de vidas. Que, Senhor, que nós possamos dizer: é chegado o reino de Deus nos bairros, Senhor, onde nós estaremos. E, Senhor, que também, Senhor, o Senhor hoje levante no nosso meio, Senhor, pessoas que o Senhor escolheu e que o Senhor chamou para irem, Senhor Deus, aos sertões, às comunidades, aos povoados, aos quilombos, e serem, Senhor, a resposta da oração de muitos. Que do nosso meio, Senhor, o Senhor envie pessoas, Senhor, aos confins da terra. Que do nosso meio, Senhor, o Senhor levante pessoas dispostas, disponíveis, dizendo: Senhor, eu só tenho uma vida e eu derramarei ela aos teus pés. Ah, Senhor, e por último, eu peço também que hoje no nosso meio haja festa nos céus. Que hoje o Senhor chame pessoas aqui pelo nome,
ovelhas do Senhor, que ainda não fazem parte do aprisco, que têm vivido, Senhor, dispersas, cansadas, aflitas, exaustas, mas o Senhor hoje está aqui para chamá-las pelo nome. Chama hoje, Senhor, chama no nosso meio, Senhor, e que a gente possa se alegrar juntos, Senhor, dizendo: nós temos mais um irmão para sentar à mesa. Oh Senhor, que nós sejamos resposta, que nós sejamos sim, de fato, Senhor, uma comunidade presente, atuante, cheia do Espírito Santo. Manifesta teu poder, Pai, no meio de nós, e que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, e amém, e amém.